Bom, meus amigos e minhas amigas, muito bom dia. Você está no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos. Ative o sininho para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Entre no Facebook e peça para entrar no grupo Espiritismo Explicado. Lá são colocados diariamente diversos estudos importantes para o conhecimento espírita. Mas hoje nós vamos falar sobre obsessão. Existem diversos tipos de obsessão, mas existe uma característica que, de certa forma, afunila todas elas. Todo o processo obsessivo é em função de uma influência que estimula o negativo. Isto é obsessão. Ela pode acontecer de desencarnado para encarnado, de encarnado para encarnado e de encarnado para desencarnado. Mas um processo obsessivo só se estabelece pelas leis da afinidade e sintonia. Um espírito obsessor, ele não consegue trazer para uma pessoa aquilo que ela não tenha dentro dela. Porque todo o processo obsessivo acontece pelo estímulo do negativo. A presença de um obsessor acaba estimulando alguma coisa que nós já cultivamos dentro de nós. E às vezes ficou subjugado ali, temporariamente, dentro do inconsciente, mas sob o estímulo de uma influência obsessora, aquela tendência negativa vem à tona, ela é estimulada. Ela então às vezes passa a fazer parte do cotidiano da pessoa e é algo que ela não deseja. É algo que a incomoda, mas às vezes ela não consegue se livrar facilmente desse processo obsessivo. Falando das obsessões espirituais, existem aquelas que objetivam projetos de vingança. São inimigos de outras vidas que às vezes retornam para a vida de uma pessoa com um objetivo claro. Aquele espírito deseja vingança. E ao longo da vida ele vai fazer de tudo para perturbar a vida daquela pessoa, levando-a a situações vexatórias, desequilíbrios mentais, psicológicos, afetando o corpo físico, estimulando os processos de tristeza, depressão, agonia interior, onde ela passa por um sofrimento moral e espiritual e ela não consegue identificar de onde vem e nem como se livrar dessa situação mental. A quase totalidade dos pacientes psiquiátricos que passam a vida tomando medicações controladas são pessoas obsidiadas. Estão sob influência de espíritos vingativos que não permitem que ela tenha sequer um momento de paz em sua vida. Neste caso, os tratamentos de desobsessão nas casas espíritas têm um grande efeito curador. São terapias gratuitas oferecidas nas casas espíritas e que ajudam a pessoa a livrar-se ou pelo menos a amenizar o processo. Existem casos que têm uma remissão completa através da cura, principalmente quando esse processo obsessivo está ligado a uma mediunidade que precisa ser trabalhada, que precisa servir ao próximo, ou pelo menos amenizada, quando há o retorno da vida mental a um equilíbrio que permita a ela ter uma vida normal. Mas seja qual for a origem do processo obsessivo, a cura definitiva passa por uma ação do encarnado em relação à sua própria doença, porque a obsessão é uma doença, então passa por uma ação mental da pessoa para livrar-se do processo obsessivo. E ao mesmo tempo passa por um tratamento ao obsessor, porque ele também é um ser humano, embora às vezes desencarnado ou encarnado, mas que ele precisa que sobre ele haja uma ação de reconstrução, de cura mental, porque ele também é um doente. Todo o processo obsessivo nasce de uma influenciação através das ideias. É como se houvesse um sussurrar dentro da mente da pessoa, induzindo a fazer alguma coisa que ela sabe que será prejudicial. Pode até ser temporariamente prazeroso, mas ela vai saber que aquilo é prejudicial para ela. Ela rejeita aquelas ações, aqueles pensamentos, aqueles sentimentos, mas ela não tem forças para livrar-se deles. Então, nos processos de obsessão de desencarnado para encarnado, o tratamento espiritual nas casas espíritas é essencial para ajudar o encarnado e o desencarnado. Allan Kardec, ele nos disse que há 3 tipos de obsessão. A obsessão simples, a qual todos nós estamos sujeitos, são aqueles pensamentos, aqueles sentimentos que visitam a nossa vida em diversos momentos e às vezes ficam martelando ali no nosso pensamento durante dias inteiros. Mas depois eles vão embora, não permanecem.
Mas Kardec também nos falou da fascinação. É quando um pensamento passa a ser constante, renitente. Todos os dias ele está presente ali. É alguma coisa que nos incomoda. É algo que nós não queremos pensar daquela forma. É algo que nos leva a acreditar que coisas que nós sabemos que é errado, situações que nós sabemos que são verdadeiras armadilhas, mas no estado da fascinação aquelas armadilhas são estimuladas como desculpas para dizer que aquilo não tem importância, que aquela prática não faz mal nenhum, que está tudo certo, que realizar aquele ato não tem problema. E aquilo fica martelando como se fosse um processo de convencimento, onde você que sabe o que é certo, o que é bom para a sua vida, começa a identificar que alguma coisa, fazer você acreditar que realizar alguma coisa que você sabe perfeitamente que é uma armadilha, que aquilo não tem importância, que aquilo não vai fazer mal nenhum, que aquela ação não terá prejuízo algum. Embora na sua consciência ela está te alertando todo o tempo de que tem ali na frente um abismo. Tome cuidado. Mas aquele processo de fascinação tenta fazer com que você acredite que aquilo não tem problema. Mas na obsessão por subjugação é quando as influências espirituais dominaram a mente da pessoa por completo. E ela já não consegue mais sair dali sozinha. Ela vai precisar de ajuda. E existem processos tão intensos que podem demandar uma vida inteira de sofrimentos terríveis, ligados ao psiquiatra, às clínicas de repouso, por não conseguir libertar-se das influências espirituais que agora são dominantes. Na maioria das vezes, os processos obsessivos por subjugação são processos simbióticos, onde um se alimenta da energia do outro, onde o encarnado e desencarnado convivem com o mesmo padrão de energia, baseado naquilo que pior pode passar pelo processo da mente, pela imaginação, pelo desequilíbrio do pensamento e da realidade das práticas. Crimes terríveis, suicídio, processos depressivos extremos, violências, são em grande parte motivados por processos obsessivos a nível da subjugação. Na obsessão de encarnado para encarnado, como a própria palavra já diz, são aquelas pessoas que influenciam terrivelmente, negativamente as pessoas. É o marido desequilibrado que domina a mulher pela violência. São as influências sutis daquelas pessoas cujos comportamentos influenciam negativamente o meio, seja na escola, seja na juventude, seja na idade adulta. É aquela presença que sempre induz as outras pessoas para o negativo. É o traficante de drogas que convence um jovem de que usar uma determinada substância química não terá sobre ele nenhuma influência. São os obsessores encarnados, com suas músicas e letras, que induzem ao crime, à apologia à droga, aos processos de irresponsabilidade para consigo mesmos e para com as outras pessoas, produzindo uma indução permanente, de encarnado para encarnado, levando inúmeras pessoas às quedas terríveis nos abismos piores, pela influência maligna de um ser encarnado sobre outro ser. São os pais que, agindo na irresponsabilidade, induzem os seus filhos à prática do mal, à prática de crimes, aos vícios. Na obsessão de encarnado para desencarnado, é a pessoa que desencarna está no plano espiritual, fragilizada pela própria dor da separação, porque dói muito para ela também, e o encarnado fica do lado de cá, com imposições mentais, com imagens mentais de sofrimento, despejando sobre o outro lá no plano espiritual todo tipo de mentalização, cobranças, tristezas e angústias, ao invés de compreender, orar para aquela pessoa com pensamentos bons de agradecimento pelo tempo que conviveram, passam a transmitir uma gama enorme de vibrações mentais destrutivas sobre o desencarnado, trazendo para ela o terror dos processos obsessivos que são gerados de encarnados para desencarnados. Seja qual for o processo obsessivo a que estejamos submetidos, a regra é mudar o nosso comportamento mental, é transformar, é o orar e vigiar para não cair em tentação.
Para muitas pessoas isso depende de uma religião, para que desperte o sentimento de religiosidade, seja qual for a religião. É preciso que haja uma ligação com Deus, para que numa ação mental de permanente despertar da espiritualidade, da religiosidade, para que se desperte sentimentos bons, o amor, solidariedade, bondade, responsabilidade para com a própria vida, responsabilidade para com a vida do próximo e também uma ação positiva em relação às outras pessoas. Ao invés de tornar-se aquela pessoa escura por dentro, iluminar a própria alma com atitudes boas. O mundo é carente de amor e existe em nosso mundo uma quantidade enorme de pessoas necessitadas. É o abrigo de idosos que precisa de ajuda. É o abrigo de crianças que precisam de ajuda. E não estou falando de ajuda financeira. Estou falando de ação. É ir lá, é ficar lá, é passar um dia lá. É pegar uma criança carente no colo, afagá-la, olhar nos olhos dela e dar a ela um pouco de amor, porque na maioria das vezes ela não recebe este amor dos seus pais. É fazer companhia a um idoso que muitas vezes criou uma família, teve filhos. E no final da sua existência, no momento de sua maior fragilidade, está num abrigo de idosos, sem companhia, sem afeto. É ocupar esse espaço na vida como agentes do bem. Está aí a solução para os problemas obsessivos. Mas, no entanto, a maioria das pessoas escolhem ficar trancadas em seus quartos lamentando sua própria tristeza, ou procurar na fuga das medicações e dos agentes químicos uma solução que venha amenizar a dor da qual não consegue se livrar. Seja qual for o processo obsessivo a que estejamos submetidos, orai, vigiai e trabalhai. Esta é a única solução para nos libertar de situações que às vezes entramos deliberadamente, planejadamente, e depois não conseguimos sair. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou do nosso vídeo, deixa aí o seu like e inscreva-se no canal. Muito obrigado.